O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre a cidade que não sai nos cartões postais. Aqui quem fala é o Ciso Canetes e hoje estou acompanhado no estúdio DRS pelo jornalista Caio Belandi. Olá a todos, bom dia. Primeiramente, Fora Temer. Boa tarde, é uma honra estar na presença do nosso convidado aqui hoje. Pelo economista Daniel Soares, que me pediu uma parte para contar uma bela história. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, ao nosso convidado que vai se apresentar daqui a pouquinho. Só queria fazer um registro que na semana passada eu estava almoçando no Esquimó, que é um tradicional balcão de pratos feitos no centro do Rio de Janeiro. Eu estava lá almoçando com meu fone de ouvido e, de repente, um senhor se levantou, cabelos brancos, usando uma muleta, e começou a fazer um discurso, né? O pessoal fez aquela cara de, maluco, deve ser religioso e tal. Mas eu comecei a prestar atenção e eu ouvi a parte final do discurso que ele falava, que aqui é a nossa casa, onde nos alimentamos. O pessoal do outro lado do balcão, apesar de funcionários da casa, são a nossa família e salve o Severino. Grande e que Severino. Eu entendi que tinha falecido e tal. E eu fiz um post no Facebook comentando esse Rio de Janeiro que está se perdendo, né, dos fregueses fiéis, que consideram aquele restaurante parte da sua casa, que tem uma relação de reconhecimento com os funcionários, pertencimento com o lugar e reconhecimento com os funcionários. E disse que era um garçom, o discurso era em homenagem a um garçom recém-falecido. Dias depois, eu fui procurado no inbox do meu Facebook por pessoas que tinham lido o texto, que era uma filha e uma sobrinha do Severino, me corrigiram, ele não era garçom, era chapeiro. O chapeiro responsável pela carne hamburguesa, que inclusive é a comida mais tradicional do Esquimó, e falaram que tinham ficado tocadas de terem, do pai delas ter sido lembrado assim num texto. Perguntaram se eu conhecia, aí ela mandaram foto, eu reconheci a figura, mas eu nunca tinha conversado com ele, que ele ficava lá atrás na chapa. Mas fica aí o abraço para as meninas e o registro do Severino Jacome, 48 anos de balcão, 48 anos de chapa no Esquimó. Esquimó é bem lá do B, vai em homenagem ao Severino hoje. E o jornalista Fagner Torres também nos acompanha hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, ouvintes da Central 3, companheiros da mesa, convidado, primeiramente Fora Temer. Queria dizer que é uma honra estar aqui hoje na presença desse nosso convidado, um cara que eu acompanho há muito tempo, toda a leitura, e queria deixar também um registro rápido, que eu já bebi em muitas biroscas no Rio de Janeiro, mas eu nunca bebi uma cu de foca lá no Madrid não, lá no Bode Cheiroso, que é o bar que o nosso convidado aqui, eu conheci através dos textos do nosso convidado. Preciso quebrar essa dívida que eu tenho comigo mesmo. Bom, como os nossos panelistas já adiantaram, nós temos um convidado pra lá de especial nessa quinzena. Estamos recebendo um convidado muito do sinistro. Trata-se do professor de História, escritor, sambista e boêmio, Luiz Antônio Simas, uma das maiores personalidades contemporâneas do Rio de Janeiro. Uou! Bem-vindo, professor. Bem, bom dia, boa tarde. Essas maiores personalidades contemporâneas é complicado. Mas, professor de História, gosto de samba. Boêmio já fui mais, já tive melhor fase com o filho. Mas quem é boêmio uma vez, e tal, mas eu tô adotando a boemia de urna, que eu percebi que é a grande boemia, que é bacana, mas é um prazer estar aí, agradeço muito o convite, pra gente falar um pouquinho aí sobre a cidade, sobre esse lado B, que pra gente é o lado A, né? É verdade. Do Rio de Janeiro. Pode crer. Bom, começando, estamos chegando à reta final das campanhas para a Prefeitura do Rio de Janeiro e o cenário é completamente imprevisível. Bom, o Crivella segue firme e forte na frente a caminho do segundo turno, mas a outra vaga está completamente aberta entre Marcelo Freixo do PSOL, Jandira Fegali do PCdoB e Pedro Paulo do PMDB, que conseguiu dar uma emplacadinha com todo aquele tempo de televisão que o PMDB é famoso por conseguir nas campanhas. Então, galera, como é que fica esse segundo turno? Quem é que vai para o segundo turno? Eu acho que tudo tá dependendo muito dessa última semana, né? Eu acho que vai ficar tudo para a última semana. Estava conversando com o Fagner vindo. Eu acho que o Pedro Paulo vai
pode crescer ainda nessa última semana, onde quem tem o cara que tem o dinheiro, enfim. Eu acho que sobre a esquerda ter se fracionado é uma pena, a gente já comentou isso algumas vezes, apesar de todas as diferenças entre Jandira, Molon e Freixo, e eu acho que isso pode pesar a favor do Pedro Paulo, porque ele tem o dinheiro, né? É o cara que tem a campanha mais cara, maior, e nessa última semana aí eu acho que ele pode dar um sprint final. Vocês acham real o risco do Freixo e da Jandira morrerem abraçados? Como você vê isso, professor? A real porque o PMDB tem uma máquina forte, né? É uma máquina que, em eleição municipal, a eleição para vereador conta muito também, né? E o PMDB tem um conjunto de vereadores aí que dominam, né, estruturas de clientelismo, de cabresto e tal, então isso pode ser complicado. Agora, ao mesmo tempo, o que me surpreende não é essa subida do Pedro Paulo, não. O que me surpreende é que ele não tenha subido a ponto de já estar no segundo turno, o que para mim mostra que é uma candidatura muito frágil. Né? Porque ele está correndo sério risco de não ir para o segundo turno com a máquina, com o tempo de televisão, com as relações clientelistas, né? Enfim, mas vamos ver. E não é só a esquerda também, a direita também se fragmentou. Sim, a própria fragmentação da direita indica o quão fraca é a campanha do Pedro Paulo, né? Porque o Osório e o Índio pularam fora porque não queriam fechar com a escolha um tanto emocional do Eduardo Paes para a candidatura de prefeito. Se a gente for traçar um paralelo com outra eleição bastante fragmentada no Rio, que foi de 2008, que tinha um perfil parecido, César Maia terminando 8 anos de mandato, com uma candidatura própria frágil, que era da Solange Amaral, e só que o clientelismo naquela altura fragmentado entre a estrutura da prefeitura e a estrutura do Estado, do Sérgio Cabral, que tinha acabado de entrar, bastante forte, que lançou o Eduardo Paes. Que era cria do César Maia e pulou fora pro barco do PMDB. Naquela altura, faltando uma semana, o Eduardo Paes já liderava a campanha. O Crivella também começou liderando, murchou, e o Gabeira, na época, fez uma candidatura com perfil mais classe média, Zona Sul, com um Vamos colocar muro nas favelas. Com um cunho mais... barreiras ecológicas. Barreiras ecológicas. Com um cunho mais moralista, né, da ética na política, etc., atropelou no final, com votos da esquerda, inclusive, que estava desesperada. Sim, o Molon não decolou, tinha sido lançado pelo PT, teve 4%, 5%. O Chico Alencar, na época, o pessoal com uma estrutura muito frágil, fez 2%, algo assim. Então, boa parte da esquerda embarcou na candidatura do Gabeira para aquele sprint final. Mas a minha questão não é a candidatura do Gabeira, é comparar a candidatura do Eduardo Paes, que é um cara que começou com traço, 4%, 5%, como Pedro Paulo, e a essa altura já tinha mais de 20% que estava liderando. Mas naquela época o governo do Estado do Rio de Janeiro tinha uma outra... As pessoas tinham outra imagem de como o PMDB administrava o Estado. Sim. Sérgio Cabral tinha acabado de chegar. A grana fluía solta, tinha muita obra começando a aparecer. Ainda tinha e o Eduardo Paes, embora o Crivella, embora o PT tivesse candidato na figura do Molon e o Crivella fosse da base eleitoral do governo, tinha o Lula também apoiando, como um dos apoios, né, a candidatura do Eduardo Paes. Assim, vocês veem algum fator Lula, de uma certa maneira, na votação da Jandira? Porque, assim, eu tive sempre a impressão que eu vejo a Jandira falar, ela não fala muito sobre a cidade, ela fala muito sobre o golpismo, sobre a defesa da Dilma. A candidatura dela toda pautada nisso, e eu acho que ela está crescendo exatamente por isso. Eu, sinceramente, estou achando a candidatura da Jandira, até certo ponto, até apelativa nesse sentido. Sim. Porque, por exemplo, ontem tinha uma imagem da campanha dela, agora eu não me lembro se foi no horário eleitoral ou se eu vi num spot desses de TV e tal, a Dilma falando para a população em Santa Cruz, dizendo que vai voltar na figura da Jandira eleita. Quer dizer, eu acho isso muito apelativo, assim, por mais que todos nós aqui, acho que nessa mesa aqui concordamos que houve um golpe, que foi o Temer também concorda, pô, ele falou. Não é isso que a gente quer numa eleição para a cidade do Rio de Janeiro. A gente quer uma eleição que tenha propostas, que os candidatos apresentem propostas, que não fiquem batendo numa tecla só. Enfim, acho que com relação a Jandira é isso. Com relação ao Pedro Paulo, que na minha opinião começava como favorito na eleição, mas não decolou. Eu até queria ouvir um pouco do professor Simas o que ele acha, mas eu acho que são dois fatores aí. Eu acho que um dos fatores é o tempo curto de campanha esse ano, que
acabou não A própria favorecendo... falta de doação de campanha deu uma quebrada na lógica. Acabou da não eleição. favorecendo que a campanha dele decolasse. E aí um outro ponto que eu até queria ouvir mais o professor, para ver se ele concorda comigo, se ele acha que isso faz algum sentido, é que eu acho que, de certa forma, o subúrbio, a Zona Oeste, que era a área onde o Eduardo Paes teve muito voto na última eleição, não comprou muito esse último mandato dele, não. Eu acho que, por mais que a Olimpíada tenha se realizado, tenha inaugurado algumas obras e tal, eu acho que a população vê que, de certa forma, o mandato dele deixou a desejar. O que você acha, professor? Eu acho... Essa questão duas questões. A questão da Jandira me parece o seguinte: uma eleição municipal, eu acho que a gente deve evitar dois riscos. Ela nem pode ser nacionalizada ao extremo, e é o que a Jandira está fazendo, ela nacionalizou a eleição. Agora, ela também não pode ser municipalizada ao extremo e você não querer afirmar que... Ignorar, por exemplo, que o Rio está na região metropolitana. Há uma conjuntura internacional, uma conjuntura nacional complicada, tem questão metropolitana. Uma vitória do PMDB no Rio certamente seria uma vitória estratégica para o projeto do governo Temer, um projeto do governo do PMDB, que passa por Pisciani, por esse pessoal todo, né? Eu acho que tem isso. E quanto a essa questão do Pedro Paulo, primeiro, Pedro Paulo, para a maioria, é um candidato desconhecido. Segundo, eu acho que é um problema que ele teve. O Pedro Paulo foi projetado na mídia como espancador de mulher. Da questão com a mulher dele. Isso, queimou ele. De bater na mulher. Ele chegou na mídia com a acusação de que tinha batido na mulher. A mídia começou a tratar o Pedro Paulo a partir disso. Acho que aquela base clientelista do eleitorado do PMDB, ela em certa medida foi rachada por um crescimento grande do Crivella, também, que entrou em algumas áreas populares de uma maneira muito forte, muito forte. E acho também que o índice de aprovação do Paes é menor do que ele esperava, concordo. Tanto que eu li uma reportagem outro dia que... tem gente até defendendo a tentativa de descolar um pouquinho a imagem do Pedro Paulo da imagem do Paes. O Pedro Paulo não tem imagem. Aí é que eu digo. Agora, se você descolar a imagem do Pedro Paulo da imagem do Paes, vai sobrar o quê do Pedro Paulo? Aconteceu parecido com o Sérgio Cabral e Pezão também, né? O Sérgio Cabral tinha uma aprovação mega, se reelegeu no primeiro turno, em 2010, né? E em 2014, quando foi... Teve junho de 13 no caminho. Em 2014 também já tinha rolado aquele negócio dele de se pegou em Paris, enchendo a cara. Com isso. Mas aconteceu com o Paes parecido também, por tudo que tem acontecido no país... inclusive a questões do golpe e aquelas gravações do Lula, a imagem do Paes foi se derretendo um pouco, porque ele tinha uma aprovação muito alta. Ele era considerado um cara que fazia obra. Talvez tenha um outro fator aí, eu acho que a gente não colocou, que eu acho que também pode pesar, embora não seja municipal, mas enfim, tá na boca do povo, é a questão do Estado estar falido e o Estado ser gerido pelo PMDB há muito tempo. Muito aposentado sem receber. Isso com certeza aconteceu. Muito funcionário sem receber. Porque o medo é que aconteça com a prefeitura nos próximos... Não, e a base do eleitorado, a grande parte do eleitorado, não faz exatamente essa distinção. Né? Não, o Estado vai ser uma coisa, a prefeitura vai ser outra e tal, é uma questão complicada. E em 14, para o Pezão, havia um outro detalhe, era uma eleição estadual. E na eleição estadual, o PMDB tinha praticamente todos os municípios do Rio de Janeiro na mão. E aí você colocou máquina dos vários municípios e etc. Enquanto agora eu acho que essa equação está um pouco mais complicada para eles. Já está complicado. Se tudo corresse dentro da previsibilidade, era para o Pedro Paulo já estar... Pelo menos com 20% pelo menos ali. O segundo turno garantido, né? Porque muita gente, inclusive, duvida de pesquisas, e a gente vai duvidar das pesquisas. O Pedro Paulo teve um crescimento baixo, e tem 9% hoje, da de ontem. 9%. Isso é muito pouco para quem tem a máquina, né? É muito pouco. A rejeição dele é que é complicada. É a maior de todas, se eu não me engano. A realidade é que eu acho que, inclusive, a própria fraqueza do Pedro Paulo foi o que fracionou a esquerda, porque eu acho que se fosse um candidato muito forte do PMDB, talvez a vontade política para se unir e fazer uma candidatura única fosse maior. Eu acho que não. Ou não? Eu acho que não. Não tem essa... Eu também acho que não. A esquerda só se une no fórum legislador. Cadeia, como diria o E às vezes nem isso. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a gente tem que lembrar que Molon,
no PT e a Jandira eram aliados do Pedro Paulo. Então, assim, eu acho que o que aconteceu com o PMDB foi que ele viu a base dele toda... Aliados do Paz. Do Paz, desculpa. O que aconteceu com o PMDB foi que ele viu a base dele toda, que ele construiu aqueles 20 partidos, tentarem, na hora que o barco começou a naufragar, tentarem a sorte. Na eleição de 2014, o Tarcísio, que era candidato pelo PSOL, usou aquela figura dos 4 Cabrais, né? Eu já recebi um meme de meia dúzia de pais. Exatamente, são 6 pais. Mas vamos admitir uma coisa, o Paz teve uma tirada excelente no dia seguinte ao primeiro debate, quando perguntaram para ele o que ele tinha achado do debate, ironicamente ele falou, olha, parecia a reunião do meu secretariado. Mesmo porque o Freixo não estava, né? É verdade, é verdade. Eu olhava e falava, mas é o meu secretariado, estava o Osório, estava a Jandira. É uma tirada boa, mas também mostra a própria inabilidade política dele, né? Que ele não conseguiu segurar nenhum junto. Mas não consegue, foram 8 anos. Ele segurou, até os 7 anos. Isso é muito comum em final de ciclo. Não era amor, era cilada. Mas aí tem duas coisas comuns, é final de ciclo e o Paz é um político, como vários outros foram à esquerda ou à direita, ele é um político de traço personalista. O político personalista, ele tem um problema. O político personalista, ele costuma, de certa maneira, apagar, ou intencionalmente ou não até, possíveis lideranças que surjam, né, no bojo da personalidade dele. Pode então, Cabral também teve pode dizer que o próprio Lula fez isso, porque ele lançou uma Ele pessoa... lançou a Dilma. Não tem a dúvida. Ele acaba que centraliza na imagem dele. Brizola também, é verdade. E também eu acho que tem uma outra questão, que é o fato é o seguinte, o Paz ele foi prefeito do Rio, eu acho que nenhum prefeito, né, do Rio de Janeiro teve a mamata que o Paz teve, talvez, na história. Grana pra cacete. O professor pode me corrigir, talvez, mas eu acho que nenhum teve. Temos de conjuntura, grana, né? Pra cacete, uma Olimpíada que caiu no colo dele. Com Olimpíada, com o apoio do Lula por um tempo, o governo do Estado, quer dizer, ele teve tudo favorável. Ele foi prefeito e assim, todo... e aí eu todo acho... o ciclo olímpico. A candidatura caiu no colo dele no primeiro ano e a Olimpíada foi no último. E aí eu acho que a questão é a seguinte, hoje nós vemos aí uma eleição com 4 ou 5 candidatos que foram secretários dele, que também viveram essa bonança e que é impossível não crescer o olho. Eu entrevistei o Osório há muito tempo atrás, quando eu ainda era repórter, e ele era secretário de alguma coisa e tal, e ele falou para mim, numa entrevista ele falou para mim, não, porque... Você pode anotar, eu vou ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro ainda. E isso muito quando o Osório era quem era Osório. Porque isso hoje ele é Osório, grande coisa. Isso denota de como essa galera que participou do governo pujante do Paz, na época pujante do Paz, cresceu o olho de fazer voo solo. E aí não tem como segurar mesmo. Simas, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acredito, uma opinião muito minha, assim, que dentre os candidatos, possíveis candidatos à sucessão do Paz, lá da base dele, Índio, Osório e o Pedro Paulo, né, esses 3 que são os filhotes, eu acho o Pedro Paulo disparado, o menos preparado para um debate intelectualmente. Eu queria saber o que a galera acha, e o professor também, porque eu acho que ele não passa nenhuma... Eu não diria intelectualmente, porque é difícil a gente mensurar isso. Agora, do ponto de vista do traquejo mesmo, do fazer política, né, do carisma, o carisma é aquele elemento imponderável. Não adianta, porque se o cara não tem. Vai ser um negócio complicado. Né? Então, desses 3... certamente ele me parece o pior candidato. Pior escolha, né? No sentido da oratória, no sentido da maneira de se comportar, na maneira de falar. No primeiro debate, por exemplo, ele ficava sorrindo. O tempo inteiro, porque alguém mandou sorrir. Inclusive quando estava falando das coisas mais... desagradáveis. Teve um deslizamento de terra. Aí ele lembrava, e aí a situação, eu sei que a situação dos desabrigados, e ria e tal, aquilo é verdade. Complicado. Eu acredito que ele seja assim, talvez se tivesse, eu acho, de todos eles, o Osório, o que fala melhor, né, a questão do discurso, eu acho que talvez, não tivesse um pouquinho melhor. Quem já fez essa campanha e ganhou, num certo sentido, foi o Índio. O Índio entrou para virar deputado federal sem muito esforço, já tem para reeleição, pronto, tá lá,
com aquela camisa 6%. preta dele lá. Já tem já os 6% já garante os votos. Steve Jobs da Barra. Vão reconduzir a Câmara. Agora, Ipanema. professor, o senhor é muito ligado à questão, o senhor estuda e escreve brilhantemente muito sobre a questão da afro-brasilidade no subúrbio do Rio e tal. Como é que o senhor vê um possível governo Crivella ligado ao fundamentalismo da Igreja Universal para essa população no Rio de Janeiro? Eu acho extremamente preocupante. A situação já é preocupante, a situação já é dramática. Né? Até porque eu costumo dizer uma coisa, que nos estudos que eu faço, fiz um trabalho longo com o Ney Lopes, estamos fazendo outro agora, porque as pessoas atentam muito para o tipo mais cruel de racismo que existe, e é o mais cruel mesmo, que é o racismo de marca, é o que está impresso na cor da pele. Agora, você tem um racismo forte que opera no campo do simbólico. E ele opera na desqualificação dos saberes daqueles que foram historicamente oprimidos, vítimas do processo colonizatório. Nesse sentido, eu falo abertamente, a candidatura do Crivella é uma candidatura racista, porque ela é uma candidatura que trabalha com a desqualificação dos saberes simbólicos, por mais que ele tente passar a imagem que não opera nisso, mas a prática da Igreja Universal do Reino de Deus e de várias denominações neopentecostais, não todas, né? Mas a Universal é uma que trabalha com a prática da demonização desses saberes. Inclusive se apropria, né, do descarrego. Se apropria de uma série de coisas, ressignifica aquele troço. Edir Macedo, o primeiro livro que ele lança com certo sucesso, chama-se Orixás, Caboclos e Guias, e é um livro de demonização explícita, né, dos saberes afro-brasileiros. Então, no campo do simbólico, é uma candidatura que opera no racismo explicitamente. É isso aí. Bom, só para deixar no tema das eleições aqui, é bom lembrar que fora da região metropolitana o pessoal tem boas chances de ganhar a prefeitura de Nova Friburgo e ser reeleito em Talcara, e são as grandes candidaturas progressistas do interior do Rio. O resto vai ficar tudo na mão, deve ficar tudo na mão do PMDB e seus aliados. asseclas. E dito isso, vamos passar para o caô da semana. O plano original era seguir no tema eleitoral, mas o governo golpista aprontou das suas. Por meio de medida provisória, que é bom lembrar que medida provisória tem efeito imediato e não será votado pelo Congresso, será apenas referendado pelo Congresso em ponto futuro, e tranca a pauta até que votem, Michel, o obscurantista, esquartejou o ensino público. Essencialmente, haviam-se abolido as disciplinas de artes, educação física, sociologia e filosofia, mas hoje de manhã eles voltaram atrás e disseram que foi culpa do autocorretor. Mas é bom lembrar que as outras mudanças propostas pelo governo golpista, de enfoque no ensino técnico, baseado num dito poder de escolha do aluno, mas é um poder de escolha que não existe, já que a quantidade de opções de estudo foram minimizadas, e também houve uma união de uma maneira um pouco espúria de matérias. Por exemplo, História e Geografia viraram estudos sociais, Química, Física e Biologia se tornaram ciências de natureza, não havendo mais a exigibilidade do diploma de professor para lecionar, bastando o notório saber. Ou seja, vai ter em cidade interior pastor ensinando biologia. É esse o caminho. Não só no interior, né? Do assim, lado B do Rio também. A desvalorização do magistério é a grande marca dessa reforma, e a única coisa que o aluno realmente vai ter que estudar no todo o ciclo médio é matemática e português. O resto tudo é negociável. Para quem vive e estuda no lado B, parece uma perda terrível do ponto de vista da formação intelectual. Então eu vou abrir logo perguntando ao professor Simas como é que foi ter se tornado professor de estudos sociais da noite para o dia. A rigor eu ontem pensei até em incendiar publicamente o meu diploma de licenciatura. O bacharelado não, mas a licenciatura que dá autorização para dar aula não precisa mais do tal do notório saber. Agora, eu acho o seguinte, eu te confesso que eu nem li minuciosamente o que eles propunham, porque eu cheguei em casa à noite e aí vi o primeiro link de matéria dizendo a proposta, não sei o que e tal, que desaparece. Aí o link que vinha embaixo, o MEC diz que não é exatamente assim. Agora, é uma loucura. E tem outros aspectos que são enlouquecidos. Por exemplo, você aumentar brutalmente a carga horária,
Né? É bom que lembrar que tem uma proposta de emenda constitucional, tem uma PEC que pretende congelar os gastos públicos por 20 anos. Sim, então você não tem como dobrar a carga horária sem dobrar a verba. E como é que você vai diminuir matéria, diminuir o conteúdo e dobrar a carga horária? Isso já como é que você conserta a evasão escolar aumentando a carga horária das matérias mais chatas do universo, que são português e matemática? A ideia é manter a molecada na escola, depósito de gente para não ficar na rua. Mas a ideia é manter e vai ser insuportável para o aluno. A molecada, na verdade, já não consegue suportar o modelo de escola que a gente tem. Saiu uma pesquisa ontem sobre isso. A escola brasileira, ela hoje tem um problema difícil de enfrentar. A gente tem um modelo de sala de aula do século XIX, o professor formado a partir de elementos do século XX e o aluno do século XXI. Então é uma loucura, porque são 3 temporalidades em sala de aula. Agora, qualquer processo de redefinição do ensino, e tem que haver mudança, mas é um processo que passa por uma depuração e por uma longa e exaustiva, um longo e exaustivo processo de debate com a sociedade civil, com o professor, com tudo isso. Em medida provisória, a vida de um ministério do Coronel Mendoncinha... É pior, foi direto do obscurantista mesmo. Então é dele, É obra do Michelzinho. Então, olha só, já que é para cortar matéria, diminuir matéria, eu sugiro que a gente expurgue do programa o Império Carolíngio, para tirar Carlos Magno do... Imagina o Rei Arthur e a Távola Redonda. Carlos Magno e a Távola Redonda. Mas o Rei Arthur é lendário, tá lá. Agora o Império Carolíngio, enfim. Eu acho... É muito preocupante tudo isso que a gente está vivendo, é muito preocupante. Agora, essa questão da educação, de fato, é bizarra, porque qual é o pensamento do governo brasileiro a partir desse momento? É expurgar todo e qualquer pensamento crítico das pessoas. E a gente sabe, né, que a escola hoje ela deforma para poder manter o status quo, né? Mas mesmo um projeto deformador ainda gera alunos que ocupam suas escolas, que lutam. Sim. Então você tem que lutar ainda mais para poder abafar essa galera. Sim, e o que é engraçado, né? A gente viu aí, nesse período todo de turbulência política que nós estamos vivendo, a gente tem acompanhado, né, parte da classe média que não entende que ela não está no topo da pirâmide social e que bateu panela e que dizia que os alunos eram doutrinados nas escolas. Só que agora, com essa, entre aspas, reforma que vai acontecer, os filhos dessa classe média também serão prejudicados, porque a classe média real, ela não vai ter condição de manter o aluno numa boa escola. Eles não entendem que o fato do filho deles estudar na escola particular não significa que o filho deles estuda no Santo Agostinho. Exatamente. O filho dele não vai ser formado para ser o cérebro da elite. Então se agora parte da instituição a obrigatoriedade de oferecer ou não determinada disciplina, né? Se você não estuda no colégio, como você acabou de falar agora, o Santo Agostinho, o Colégio Cruzeiro, o Santo Inácio, o São Bento, né? Você não vai ter esse tipo de formação crítica que te ajuda a pensar o mundo de uma maneira diferente, pensar o mundo fora da caixa. E aí, o que vai ter que acontecer para os filhos da classe média? Vão ter que recorrer aos professores comunistas para poder doutriná-los fora da escola, porque senão ele não consegue competir lá fora. Como é que esse cara vai prestar o vestibular contra um Eu não digo nem o ensino aluno crítico, Fagner, mas um ensino, mesmo ensino instrumentalizado. Né? O cara ele não vai conseguir concorrer. Sim, não vai conseguir concorrer. Então aí, o professor Simas vai ter que ser procurado por muitos pais desses que bateram panela no mês passado, vão ter que procurar o professor Simas no futuro. E aí eu vou dizer assim, eu tenho um notório saber, meu diploma não vale pra nada mesmo. É legal que o pessoal viu uma comparação interessante no Facebook, que quando o Mais Médicos aceitou o médico cubano, sem o revalida e tal, foi uma grita. Agora não tem ninguém reclamando dessa história do notório saber. Eu só sobre essa MP aí eu queria falar, que primeiro que eu não reconheço essa merda, porque esse governo não tem voto. Não reconheço essa porra porque não tem voto. Mas vai valer, Caio. Mas eu acho que a gente não devia... Você não é diretor de bicho, eu acho que a gente tem que negar essa realidade, porque o que está acontecendo no Brasil é muito grave. Eu estava conversando ontem com meu pai, enfim, um senhor de idade, mais velho e tal. E eu acho que é muito grave o que está acontecendo, porque os caras tomaram o poder na marra e estão fazendo o que querem
a toque de caixa e assim, a gente debate aqui, a gente tenta, né, Fagner, usar esse nosso programa para fazer revolução, mas assim, eu não vejo um movimento de verdade que combata isso, porque eles tomaram o poder e eles vão fazer o que eles quiserem, porque eles não têm voto. O que você acha disso, professor? Olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez seja triste. No meio mais geral, mais amplo, eu que trabalho muito ligado à educação, você tem uma massa da população que é muito conservadora, muito complicado, né? E tem muita gente que está favorável mesmo a esse processo de desestruturação completa do ensino, com um detalhe, né? O que é mais grave, é um projeto de desmonte do que não é bom. Isso que eu ia falar, já não é... Né? Você não está nem projetando desmontar alguma coisa que é boa. É verdade. Tem carências, avança em alguns pontos, mas é muito complicado. Então a política dessa turma é uma política de terra arrasada. Os caras entraram no governo basicamente para... pelo menos é o seguinte, o professor de história que daqui a 50 anos for dar aula sobre o governo Temer, ele vai ter facilidade para dar aula. É muito claro, né? Não, porque você pega, por exemplo, para dar aula sobre o governo Sarney, ninguém entende exatamente o que diabo aconteceu ali, porque é uma loucura. Agora, o governo Temer tem um projeto. O projeto é um projeto de desmonte do que existe no Brasil de estado de bem-estar social, é um projeto de desmonte da política de seguridade social, né? Que nem chegou a ser concluída como a gente queria, mas você já vai desmontar. É um projeto para você fazer uma série de reformas econômicas que favoreçam o rentismo, os rentistas, né? E é um projeto de desmonte de qualquer possibilidade de pensamento crítico que faça o Estado brasileiro deixar de ser o que, em larga medida, ele é desde o século XVI, que é um Estado colonial, né? Então, houve avanços nos últimos anos para tentar desmontar esse tipo de coisa. Agora, esse Estado colonial. Agora, o governo Temer faz isso. O governo Temer vai nos levar com grande galhardia, pelo menos é a intenção, ao século XIX. É bom lembrar que o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, que, por sinal, tem um livro de constitucional que está em decadência de vendas há muito tempo, disse que o importante não é pesquisa, é arma, né? Então, que loucura, dá para ter na área de segurança. Dá para ter a noção de que a política do governo é de, basicamente, transformar o Brasil na república oligárquica. Ao contrário dos últimos década de 20. Ao contrário dos governos desde a redemocratização, conforme o professor Simas falou, é um governo sem contradições, né? Sem contradições. Esse daí está muito claro o que é isso. E eu acho que o Brasil agora deveria adotar o Curupira como símbolo, né? Porque vai dar Mascote pra... nacional. Não tô falando mal, não. Porque não. assim, eu vejo o professor Simas, obviamente, brilhantemente resumiu, eu vejo que a gente está andando para trás de uma coisa que a gente tinha dado um passinho para frente. Acho que nos últimos anos a gente deu um passinho para frente. Já foi muito arriscado. E a gente, eu acho que a gente vai voltar 10 passos para trás. E as pessoas estão batendo palma para isso, porque uma grande parcela da população, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, e eu sempre falo isso, é conservadora. Mas é conservadora justamente porque ela mesma não tem pensamento crítico, né? Não, pois é um ciclo. E fica nesse ciclo, e acho que a tendência é piorar essa medida. Eu li por alto essa medida provisória aí de ontem, da educação, porque quando eu vi, governo Temer lança projeto para mudar a educação, eu falei, bem, coisa boa não vem. Não, eles assim, não estão quando ali pra projeto, isso. Eu nem leio, porque eu sei que geralmente é um balão de saia que não vai a lugar nenhum. Mas como foi um MP... O projeto pode mudar. MP tem valor de lei. Inclusive... Tá valendo hoje. Tá valendo hoje. E o objetivo é implementar a proposta a partir de 2017 e deixar a proposta 100% implementada em 2018. Como lei, né? O que ele vai fazer? Não, o que é o seguinte, você bota MP, você tem lá 60 dias para votar. Ela pode ser reeditada. Ou seja, já dá 4 meses aí que É o final do ano. O vampiro tem, para poder fazer o quê? Ele já implementa uma série de medidas com o MEC para deixar a coisa num caminho sem volta e falar, não, galera, agora você tem que votar, porque já está encaminhado. E o ano letivo vai começar. O ano letivo vai começar, vocês têm que aprovar isso. Cara, esse é o plano. O Alexandre Frota fez visita no Ministério da Educação. É um absurdo. As propostas foram consideradas. Não, ele visitar tudo bem, ele pode querer conhecer o prédio, mas ele ser atendido pelo ministro. O Alexandre Frota ser crítico...
e falar mal de Dilma, cacete do PT na internet, isso aí é democrático. Qualquer um pode chegar lá e falar, e o Alexandre Frota fala as besteiras que ele fala. Agora, o cara chegar no Ministério da Educação com propostas para a educação, a gente acabou, agora, gente, não é possível. Agora, professor, uma coisa que eu percebo muito lendo o que o senhor escreve, você tem uma visão, por mais que as coisas andem meio desandadas, né? Por mais que a maionese tenha dado uma azedada, o senhor tem uma visão um pouco mais otimista, sempre otimista das coisas, porque sempre fala de questão de reinvenção. Por exemplo, falando sobre o Rio de Janeiro de uma maneira específica, o senhor fala que o Rio de Janeiro tem uma capacidade de reinvenção que nenhum outro lugar tem. Então, você tem essa visão macro também do Brasil? Eu acho o seguinte, o Brasil é um problema tão grande que o fato de continuar existindo já é um fenômeno. Né? Porque o país conseguir sobreviver, né? Você pega numa linha só, o país conseguiu sobreviver e sobreviveu a Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, tudo de uma vez só. Porque você fala assim, há 2 governos, um país sobreviveu. Foi um país projetado quando terminou a abolição, quando a abolição da escravatura veio, falando muito rapidamente, quando foi feita a abolição, você teve um projeto de Estado no Brasil para promover um branqueamento racial e cultural da população. É um projeto, isso eu estudei, inclusive do ponto de vista de documentação, processo legislativo, a minha linha de estudo é essa. Então houve um projeto brasileiro, isso daí está documentado. Morreu essa semana o Wilson Leite Passos, o último herdeiro olha aí. E da Eugênia Porra antes fosse o último herdeiro, tá cheio de gente aí. Eu conhecia. Mas o que acontece? Mas o Brasil encontrou soluções inventivas de fresta, né? Rebolando. Para conseguir, no fim das contas, subverter esse tipo de coisa. Então existem estratégias de sobrevivência, estratégias de subversão, estratégias de fresta, que fizeram esse negócio andar. Agora, é claro que elas são o tempo todo tensionadas, é claro que é uma questão de disputa. Eu costumo dizer que o meu otimismo, ele não é um otimismo que se fundamenta naquela linha poliana de que vai estar tudo certo. É um otimismo fundamentado na perspectiva da luta cotidiana, né? De uma luta cotidiana que eu acho que se estabeleceu historicamente no Brasil. O Brasil tem mais de 2.000 rebeliões ao longo de sua história. A gente tenta vender para a gente um mito também de uma história cordial, né, mas que não se sustenta. Então, me parece que essa luta na fresta é uma característica que pode levar o Brasil a outras coisas. E o cara vai reinventar uma forma de vida. A gente está aqui discutindo isso, a gente vai dar um jeito, vai dar um nó no rabo da copa. É o jeito, né? E o meu pessimismo, eu acho que é um pessimismo que se concentra tanto no Botafogo, que não sobra muito pessimismo para outras coisas. Então eu acho que na luta, na fresta, no embate, a gente vai inventando formas potentes de construir a vida, né? A cultura de sobrevivência aqui é muito potente. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, como o professor já tocou na história, vamos passar aos tempos da Guanabara. Na esquina, eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Saindo desse tema pesado e entrando no carnaval, o Sambódromo do Rio, de nome oficial Passarela Professor Darcy Ribeiro, mas popularmente chamado de Marquês de Sapucaí, foi uma das grandes obras do primeiro governo de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro. Ele trouxe uma grande mudança para o carnaval da cidade, se tornou mais profissional e um grande produto de TV. Professor, o Sambódromo foi bom para o carnaval? O Sambódromo? Eu não gosto do Sambódromo. E aí eu não gosto do Sambódromo nem da concepção arquitetônica dele, porque já que é para falar, a concepção arquitetônica do Sambódromo já mostra que o grande Oscar Niemeyer de carnaval entendia muito pouco, né? Porque você verticalizou demais o desfile. O Sambódromo você construiu arquibancadas que são distantes demais da pista. Então o sujeito que está lá em cima, ele vê muito pouco. O sistema de iluminação do Sambódromo não é adequado para um desfile de escola de samba, né? Esse é um problema. E não bastasse essa concepção arquitetônica para mim, que é equivocada, o Sambódromo também colaborou com um processo de gentrificação do carnaval, né? Um processo que afastou os grandes amantes do carnaval do contato direto com as suas escolas de samba. Porque você tem uma concepção de carnaval hoje do Sambódromo, em que você tem um setor 1, que é um setor popular, mas é o setor em que a escola está armando,
Um setor 13, que é um setor popular, mas que você praticamente não vê o desfile, porque você só vê a escola chegando para desarmar, né? E a construção de arquibancadas precárias no canal do Mangue, fedendo pra cacete, onde estão aqueles amantes do carnaval que estão vendo ali a escola se preparando, enquanto você tem os setores nobres do Sambódromo, todos eles negociados com grandes empresas de turismo, para aqueles turistas que na terceira escola já estão indo embora, porque não fazem diferença nenhuma entre o que está acontecendo na primeira, na segunda ou na terceira, né? O grande problema é que o Sambódromo, para mim, ele de certa maneira coroou uma concepção do carnaval de escola de samba, em que a escola de samba deixou de ser vista prioritariamente como uma instituição cultural e ela passou a ser vista como a empresa do ramo do turismo. Então você acha competitivo, que né? Você vê que então a questão do Sambódromo tornou o carnaval muito mais pasteurizado? O Sambódromo colaborou com isso, não tenha dúvida. Agora, eu acho que o Sambódromo tem jeito, né? O problema é saber se as pessoas querem dar jeito no Sambódromo. Esse é que é o grande problema. Mas na sua visão, as escolas de samba podem funcionar como esses espaços de subversão que você se referiu no bloco passado? Olha, eu acho que as escolas de samba, elas são muito tensionadas, né? Entre a negociação e a capitulação em relação à ordem e, ao mesmo tempo, a criação de estratégias divergentes de sobrevivência e a possibilidade de elaborar outras narrativas. É o caso da bateria da Portela, eu estudei mais profundamente porque eu tenho um livro sobre a Portela, sou biógrafo lá da escola. Mas a Portela, por exemplo, tem um naipe de baterias cuja batida de caixa é o agueré de Oxóssi. Então o tambor da Portela, ele é um tambor subversivo, porque é um tambor que elaborou uma narrativa, trabalhou numa gramática que o poder instituído não queria que fosse estruturada. Então eu acho que as escolas de samba vivem esse dilema. As escolas de samba são instituições complexas, em que ao mesmo tempo você tem a capitulação, né? Você tem dentro das próprias escolas movimentos e mecanismos que tentam recuperar, né, uma característica de sociabilidade, de instituição cultural, que em larga medida as escolas de samba vieram perdendo, né? Mas eu acho que dá para fazer muita coisa ainda tendo escola de samba como perspectiva. Eu gosto muito e vivencio muito ainda o cotidiano das escolas de samba. O povo vê o carnaval hoje em dia no ensaio técnico, né? Sim, Aqueles ensaios técnicos antes, quem já foi ali no Balança Mas Não Cai, toda aquela região fica uma concentração enorme das torcidas, misturada com os componentes, ônibus das comunidades. tem ônibus fretado E o ensaio técnico foi um grande achado que mostrou que o carioca gosta de carnaval de escola de samba. Antes dos ensaios técnicos vinha aquilo, mas o carioca não quer saber da escola de samba e tal. Eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez seja surpreendente, mas aí seria um longo debate que daria uns 5 programas. Eu acho que o carnaval do Rio de Janeiro hoje, que mais está em risco em relação ao processo de elitização, é o de rua, não é o de escola de samba. É, só ver o nível de bloco que circula na Zona Sul, né? O Sargento Pimenta, são certas coisas que não... Assim, tem quem curta, mas não é carnaval. Mas não só, eu acho que não é nem essa coisa de ser ou não carnaval, porque aí cada um faz o que quiser, eu acho que é interessante onde quiser. Mas é que você hoje tem um esquema de carnaval de rua muito perverso, que ele envolve verba pública, ele envolve contrato de merchandising, obrigatoriedade marcas, de banheiro, ele envolve uma série de obrigatoriedades, ele envolve uma negociação complexa para local de desfile. Resumo da ópera, né? Aqueles blocos que não têm uma estrutura mínima para estabelecer diálogo com merchandising, com poder público, com tudo isso, a tendência é que eles sejam subjugados por esse... Eu frequentava. Alguns já, inclusive, não deixaram de... Você fala do ponto de vista da espontaneidade também? Falo do ponto de vista da espontaneidade. Eu nem me incomodo, não é minha praia, o que o bloco toca ou não. Carnaval, o cara faz o que ele quiser. Então, se você quiser fazer um bloco para tocar marcha fúnebre, toca. E sai todo mundo fantasiado de defunto. Quer tocar Beatles, toca. O que eu acho mais dramático no carnaval de rua hoje, o grande dilema do carnaval de rua, é mesmo um processo de gentrificação em que foi um carnaval vendido pelo poder público para a Embev, vamos falar claramente aqui, o carnaval foi entregue para a cervejaria, é o carnaval da boa, né? E se você não tem uma estrutura de bloco forte para entrar nessa negociação e que interesse a marca, né, você está espoliado desse carnaval. Então ele está passando um processo de espoliação muito grave. 2 coisas sobre o carnaval de rua que eu frequento bastante. Uma que frequentamos. Frequentamos. Então, as 3. Eu frequentava o Brejeiros, que era um bloco que tinha sexta-feira pré-carnaval à noite no Flamengo. Ele saía da pracinha que tem na frente do metrô Flamengo e ia até a Rua Farane, em Botafogo. E era um bloco
sem estrutura, tosco, meia dúzia de instrumentos e pouca gente, que pouca gente conhecia e tal. No primeiro ano do mandato do Eduardo Paes, 2009, teve aquela história toda de choque de ordem e tal, e que os ambulantes de cerveja tinham que ser cadastrados, com aquele isopor da boa, não sei o que lá. Faltou cerveja. Foi um caos, eles até tiveram que relaxar um pouco isso depois, ainda tem o controle, né? Mas aí quando chegou na Farane não havia cerveja e as pessoas abandonaram o bloco para ir para a fila da cerveja nos bares da Farane. Ficou um caos. E o bloco acabou acabando nos anos seguintes porque ele não tem estrutura, não tem condições de cumprir as exigências. Ele sai meio pirata, pessoal que conhece, sabe que ele vai sair 11h30 da noite de não sei da onde. É tipo Boitolo, né? Tipo Boitolo. Só que o Boitolo virou uma coisa imensa. O Brejeiros é pequenininho. Isso é uma coisa. A outra coisa é que nesse último carnaval, eu tenho percebido que tem mudado um pouco a preferência por marcas de cerveja. Né? Pessoal que bebe Heineken, que bebe outras cervejas que não são da Ambev, tenham procurado bastante nos camelôs. E nesse último carnaval, para você comprar uma cerveja que não seja da Ambev, né, que comprou o carnaval, como bem disse o professor Simas, às vezes era quase como comprar drogas ilícitas, né? Você chegava no camelô... Tem aí. Aí o cara fala assim, tem. Aí ele tem um isopor separado, assim, embaixo, que ele pega e te dá rapidinho, você dá o dinheiro meio por baixo, assim, vê se o guarda tá vendo. Eu não passei por isso porque a minha estratégia é diferente. Eu acho o Carnaval do Rio o Rio é uma cidade tão cara, inclusive no Carnaval, obviamente, é tão cara que eu fiz um estoque, eu comprei... Você sai bêbado de casa? 15, eu comprei umas 10 caixas de cerveja pro Carnaval inteiro e todo dia eu saía da minha casa com o meu isoporzinho. Mochila com sim, eu saio todos os dias de Carnaval com o meu isopor no ombro, tá virando muito gelo, comum. Cerveja. A Jolie, que é minha companheira, sai com os sanduíches naturais que ela faz em casa e a gente vai pros blocos dessa forma, não gasta dinheiro na rua porque é tudo caro pra cacete, não tem como gastar. Eu queria fazer uma pergunta pra mesa toda, mas obviamente direcionando ao professor. Assim, bloco de rua teve um crescimento em termos de público recente, assim, talvez uns 5 anos, 10 anos. Mais uns 10 anos. 10 anos. Andou meio... Em contrapartida, tem esse problema dessa iniciativa privada, com a Ambev, enfim. Eu queria saber como encontra o equilíbrio, porque quando você organiza muito, o carnaval, eu vejo isso, perde espontaneidade. Você começa a organizar o carnaval... Eu acho que há aí vira o carnaval de colônia uma contradição, lá na Alemanha, né? Todo mundo porque fica muito organizado. Mas em contrapartida, a organização chama público, inclusive do próprio Rio. Muita gente do Rio frequenta. Então, como a gente encontra esse equilíbrio? Eu não faço a mais vaga ideia. Quer dizer, eu acho até o seguinte, mais vaga eu estou dizendo. Eu acho que a solução para o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro é complexa. Né, teria que conversar com muita gente do Carnaval. Acho que ela passa pela descentralização do Carnaval. Né? Porque eu, por exemplo, tenho o seguinte, eu moro na Zona Norte. Né? Ali onde eu moro, você vê que ainda existe espaço para muito bloquinho que sai ali, pequenos blocos de bares. Aí desfila, o bloco de bar, a banda, aí você chega ali, vai na 28 de setembro, você tem sempre o bloquinho saindo, vai para Barão do Bom Retiro, daqui a pouco passa um sujeito, na Praça 7 tem a sua bandinha, aí você vai na Edmundo Rego, o cara tá lá, vai na Vila da Penha, você vai ver também um pessoal ali, etc e tal. Eu acho também que a gente tem que trabalhar com a perspectiva, porque se criou também um discurso do Carnaval do Rio de que há um circuito, né? Centro, Zona Sul. Guia oficial. É essencial para o Carnaval, guia oficial e tal. E aí vira uma loucura completa. Né? Se você pensar em Rio Branco, Aterro do Flamengo, né? Praia, Ipanema, Copacabana e tal, eu acho que você devia também ter, você que eu estou falando, todo mundo que trabalha com Carnaval, a perspectiva de que é uma loucura esse discurso que você acha lindo, o bloco tem 1 milhão de pessoas, não é possível. Sim. Né? A gente quer botar 1 milhão de pessoas na rua, isso é uma insânia absoluta. Eu acho que essa discussão tinha que ser travada entre as próprias pessoas que cotidianamente vivenciam o Carnaval, né? E tem que ser trabalhada numa perspectiva mesmo de um olhar para a cidade
descentralizador da festa. Mas a gente acaba esbarrando no problema da mobilidade urbana, né? Não, mas é pelo contrário, você descentraliza. Mas você a sua descentraliza, festa, resolve Festa na isso. sua esquina. Sim, mas eu acho que assim, Até a gente... porque, cá pra nós, carnaval é que nem botequim. O ideal é você beber perto de casa. Exatamente. Não, eu moro no Engenho da Rainha, que é Zona Norte também, suburbão, e há 3, 4 anos atrás nós fundamos um bloco lá no condomínio onde eu moro, que era o Boi Lambeu. E aí a gente saía do condomínio, andava pela estrada de Mar Bebiano, sei lá, uns 300 Estrada metros, Velha né? da Pavuna, uma Estrada bateria e tal. E assim, um monte de gente que a gente vê que não sai dali do Engenho da Rainha, Começou a participar. ou ia pro bloco, Sim. e ficava no bloco com a gente, bebendo, se divertindo e tal, rolava até uma certa pegação. Carnaval, né? E também as pessoas mais velhas, que não iam pro bloco, ficavam na janela, curtindo, todo mundo batucando. E aí, pô, por exemplo, a minha coroa, que já tem 80 anos, ficava na janela amarradona e falava, pô, é um bloco que não ficava tocava a música do bloco, né? Todo ano tem o samba do bloco. Sim. Então ficava, cara, era muito bacana. E aí, mas aí o que aconteceu? O presidente do bloco faleceu ano passado e a tendência é que não exista mais. Porque, e aí é mas isso. Aí vai no improviso. Ele não tinha um bloco que não tinha apoio nenhum, não saía no circuito da boa, e enfim. A Guarda Municipal também não enchia o saco. A Guarda Municipal você acha que frequenta? Não, nem chega lá. Né? Mas o problema é que de repente alguém reclamar, né? Sempre tem uns crentes aí pra reclamar do carnaval. Agora, só um adendo aqui com o professor. Professor, esse ano, falando das escolas de samba, esse ano foi uma surpresa positiva os desfiles, né? Voltando a Sapucaí, né? Eu gostei, eu achei que os desfiles foram interessantes, a Mangueira surpreendeu e tal. Agora eu acho também que em relação à escola de samba, nós tivemos um ano positivo na Sapucaí, mas a gente pode fazer também uma reflexão muito parecida com o que a gente faz sobre o carnaval de rua. A Sapucaí hoje, o dinheiro que uma escola de samba gasta é uma pornografia, né? É um negócio absurdo. Enquanto a rigor você tem uma intendente Magalhães com extremíssima dificuldade, né? Onde tem escolas da maior relevância desfilando ali, tem escolas ali que desde os anos 30 que estão desfilando na Intendente. Vizinha então, Faladeira. Eu acho que vale, a União de Vaz Lobo tem uma opção de coisa, eu acho que vale para as escolas de samba também, uma coisa que eu acho necessária para o bloco, questionar essa alocação de verba, né? Que faz com que você crie quase uma seleção natural cruel darwinista. Se você consegue se adaptar e você tem a sua estrutura e tem lá a sua possibilidade de merchandising, você vai lá para cima, né? E depois você vai lá para baixo. Enfim, mas isso contamina tudo, contamina o futebol. É isso que eu ia falar, faz o paralelo, eu ia falar exatamente, o paralelo com o futebol, principalmente da grana da TV, enfim. Bom, para quem não é do Rio, só para esclarecer, a Intendente Magalhães é onde disputam as categorias de acesso do samba carioca, e nós vamos passar agora para o lado A, lado B. Essa é a hora do bloco Pensa Rápido e Responde, mas esse vai ter que ter um certo contexto, porque é um contexto histórico aqui da pauta. Professor, qual foi a revolução mais sensacional do Rio de Janeiro? A revolta do 18 do Forte ou a revolta da Chibata? Agora, antes de você votar, eu quero que você explique para o ouvinte as duas, rapidamente. 18 do Forte Copacabana foi um protesto de tenentes do Exército e da Força Pública contra a fraude eleitoral em 1922, e liderado pelo Siqueira Campos e tal, que virou nome de rua em Copacabana e tal. E protestava contra a fraude eleitoral que levou Arthur Bernardes à presidência. A revolta da Chibata foi uma revolta liderada pelo marinheiro João Cândido Felisberto, um marinheiro negro, gaúcho, né, radicado no Rio de Janeiro, e eles se rebelaram contra os castigos corporais na Marinha de Guerra, contra as péssimas condições de alimentação, porque a Marinha tinha um código disciplinar do tempo da escravatura, né, um código disciplinar do pós-guerra do Paraguai. Né? Então, na minha perspectiva, sem dúvida alguma, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou o João Cândido Futebol Clube, inclusive porque Marinheiro João Cândido, fazer uma revelação aqui pública pela primeira vez, é o nome do meu time, o herói da Revolta da Chibata, o nome do meu time de botão. Uau! Que tem até, por isso que é Futebol Clube. Tem até o hinozinho que começa a letra, eu tenho orgulho de me declarar o torcedor do Esporte Clube Marinheiro João Cândido, do time da raça e do amor.
Estou falando do campeão dos campeões que pelos campos vem arrebatando corações. Fantástico. Sensacional. Aí, essa foi uma achada acidental. É bom para lembrar que quem não sabe muito sobre a história da Revolta da Chibata, existe uma estátua do João Cândido lá na Praça 15. Sim, o Almirante Negro. O meu voto vem em forma de música, se me permitem. Não vou cantar, mas não cante. Se você recitar, a gente permite. Eu falando aqui, vocês vão entender qual é o meu voto. Glória a todas as lutas inglórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais Aldir Blanc e João Bosco. Mestre Sala dos Mares. Óbvio, mestre Sala dos Mares, eu vou de Revolta da Chibata. Eu queria até, assim, perguntar para o professor Simas, se dentre essas duas, até expandindo um pouco, se tem alguma revolta ou algum movimento que o senhor acha mais importante em termos de Rio de Janeiro, que aconteceu no Rio, porque o Rio foi Distrito Federal, enfim. Se tem algum movimento assim que de repente possa nos inspirar para esse momento, assim, que de repente, ou parecido, ou de força? A dinâmica histórica é só um adendo. Essa letra aí do Aldir, inclusive a censura do regime militar, ela fez o Aldir tocar Almirante por Navegante, porque ele tinha feito Salve o Almirante Negro, e aí a Marinha que ficou enlouquecida, que vai negro, e etc e tal. Olha, mas a cidade do Rio de Janeiro, ela é marcada por uma trajetória de grandes rebeliões. Você tem uma revolta da cachaça, por exemplo, no século XVII. Revolta da cachaça no século XVII foi contra a proibição da produção da aguardente no Rio de Janeiro, para reservar mercado para o vinho do Porto Português. Você tem o quebra-quebra em relação à vacinação obrigatória, que um grande professor, mestre, amigo meu, inclusive, que eu tive, e foi o cara que me botou nessa linha de estudos, que me estimulou muito, que foi o falecido professor Joel Rufino dos Santos. Ele dizia que a revolta da vacina não foi exatamente contra a vacina, porque até o discurso atribuindo a revolta a uma rebelião contra a vacinação antivariólica visou encobrir, né, o que estava ali no bojo daquela grande rebelião, que era a reforma urbana do Pereira Passos, a destruição de cortiços, a remoção de famílias, aquele negócio todo. Né? A vacina, eu acho que é um grandíssimo exemplo. Né? E o Rio é uma cidade que tem muito quebra-pau. A revolta da cachaça é genial. Eu nunca estudei a revolta da cachaça nas escolas. Fiz o trabalho. Fora do currículo, importantíssima. Tem uma revolta. Rio de Janeiro quebraram tudo para nos dar o direito de produzir, né? E de tomar aguardente. Já quebraram também a casa do dono das barcas. Antigamente, antes da barca ser estatizada, ele subiu a tarifa. O pessoal quebrou a estação da barca de Araribóia em Niterói, ainda foi na casa dele, no Fonseca, na época da Cantareira. Foi quando isso aí? Na década de 1959. Não existia ainda o aterro que foi feito para criar muito tempo. E vale mencionar também a grande revolta da história da Guanabara, que foi a Confederação dos Tamoios, né? Sim, que eu acho que para a história do Brasil ela está num patamar talvez só comparável ao Palmares, como luta de resistência anticolonial. Foi uma década inteira em que os tupinambás da Guanabara resistiram com a maior bravura ao projeto colonizador português. Agora, se eu não me engano, é essa que acaba com a Batalha de Cabo Frio? Essa teve a Batalha de Cabo Frio, mas a grande foi decisiva. A Batalha das Batalhas foi a Batalha de Uruçumirim. Batalha de canoa no meio da Baía da Guanabara, o couro comendo. São muitas revoltas, né? São muitas revoltas são pequenos. São muitas revoltas e nós não estudamos um milionésimo delas. Não. Vai ensinar que o brasileiro é povo lutador? Só proclamação da República, independência. Só essas coisas. Tudo na amizade. Só o que é na amizade. Só os acordos de elite. Essas pequenas o que é na amizade a gente estuda. O que é na força a gente deixa pra lá porque vai que o povo se inspira, não é verdade? O que você vai votar, Daniel? Eu não tenho condições de votar numa rebelião encabeçada pelo futuro brigadeiro Eduardo Gomes, né? Em contraposição ao Almirante Negro. A Revolta da Chibata. Revolta da Chibata. Revolta da Chibata é uma unanimidade. Aliás, a Revolta da Chibata qualquer vitória de um negro a Revolta da Chibata que foi em 1910. 1910 foi um ano fantástico pro Rio de Janeiro, porque foi o ano da Revolta da Chibata, foi o ano que nasceu Noel Rosa, quer dizer, foi um ano bem proveitoso. Achei que no Fantástico você ia falar até do Campeonato Carioca de Futebol. Pois também. Desde 1910, mas que agora é desde 1907, né? Porque agora dividiu com o Fluminense. Dividiu com o Fluminense. O Botafogo, a gente falou um pouco do Botafogo, né?
A gente sempre fala pouco de Acho que a gente futebol. vai precisar chamar o Simas de novo pra falar do Maracanã. Nós falamos pouquíssimo. Nós falamos, É porque a gente é quase pouco fala tempo de futebol programa. aqui, por causa da questão do tempo. Não sobra tempo. Pouco tempo e Mas muito aí, Quando o Flamengo for campeão merece, brasileiro. Maracanã, professor, o Maracanã merece aqui uma palhinha sobre o Maracanã. O senhor encerrar. está sentindo falta do Maracanã, com o Maracanã fechado, professor? Não, eu estou sentindo falta do velho Maracanã, desse aí fechado ou aberto, pra mim é... O senhor já foi lá na Ilha do Até Governador? tem o Engenhão, né? Fui. Você foi? Hã? Tem o Engenhão pra cuidar. Tem o Engenhão, temos o Luso brasileiro. Vocês ficam lá né? não usando o Caio Martins. O Caio Martins, que deveria ser usado. Mas o Maracanã, o meu Maracanã já era. O meu Maracanã, esse aí vai reabrir, mas não... Eu também É não outro sinto a mesma estádio. falta. Agora, vamos para as considerações finais? Bom, pessoal, Só uma eu coisinha vou- sobre a Arena da Ilha do Governador. Eu fui lá na torcida visitante, no Botafogo e Flamengo, e a minha opinião é que é ruim, mas é bom. Mas É o que é a bombonilha, como a gente Bombonilha é ótimo. Bom, vamos aqui encerrar esse programa, a quarta edição do Lado B do Rio na Central 3, agradecendo a presença do professor Simas, que desde já sinta-se convidado para retornar quando quiser, foi um grande prazer. E a gente agora vai para as considerações finais dos nossos panelistas, começando pelo Caio Belandi. Primeiramente, fora Temer, foi Finalmente. uma honra, finalmente, né, por último, foi uma honra participar hoje desse programa. Eu leio o Simas alguns meses, talvez alguns 2 anos, 1 ano e pouco, por indicação do Fagner. Eu conhecia só de nome e realmente é muito bom ler. As suas leituras me ajudam muito a tentar pensar um mundo melhor, né, um Brasil melhor. E eu acho que é uma das melhores leituras, eu recomendo a todo mundo. Leiam o Luiz Simas, por favor. E é isso, vamos em frente aí. Muito obrigado e boa tarde, boa noite e bom dia a todos. Professor, as suas considerações? agradeço o convite. Estamos aí, quando for rolar mais um papo desse, é só chamar que a gente dá um jeito de vir aqui. Obrigado, gente. E aí, Fagner, manda as suas aí. Eu quero, antes de terminar, eu quero fazer só um jabá rápido aqui, convidar os ouvintes tricolores a ler meu blog lá na ESPN, blog Laranjeiras, além de agradecer os componentes da mesa, o Alciso, o Caio e o Daniel, abraçar os ouvintes que mandaram recado nas redes sociais, Davidson Davis, Helder Campos, Franklin Emídio, Elcio Albano, João Henrique Castro, Leandro Andrade, que me abordou lá em Edson Passos na saída do jogo do Fluminense, para dizer que curte muito o programa, que acha genial, o Lincoln Felipe, Luana Braga, ouvinte de Belo Horizonte, Luan Monteiro, Magna Rosa, Marcos Vinícius Caldeira, Mari Silva, Maria Morris, ligado ao lado B, direto de Londres, Maurício Jardim, Ramana Jacques de Brasília, Raquel Linhares, Ricardo Cabral, Rodrigo Branco, Tati Ramos, nascida em Vicente Carvalho, hoje em Paris, Tá bom, Teca Wagner. Mendonça, Tábara Garcia, que mora no Rio Grande do Sul, e é isso aí. Convidar todos para poder curtir a fanpage do Lado B do Rio no Facebook e seguir o Twitter do Lado B do Rio. Um abraço aí, até a próxima. Todos os nossos ouvintes. Depois disso, eu só posso agradecer o professor Simas e dizer tchau. Pois é, eu também deixo aqui meu agradecimento ao professor Simas e aviso que o Lado B do Rio volta em 2 semanas. Lembrando que agora todos podem ouvir o programa online no site da Central 3, como sempre, baixar para o escutar offline quando quiser e ainda ouvir pelos aplicativos do iTunes e o Castbox para quem tem o iOS ou o sistema Android. É isso, galera. Esperamos que tenham gostado de mais uma edição. Um abraço para todos.